Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora buscar esquecer um pouquinho dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e vamos fechando os nossos olhos, vamos buscando nos acalmar, vamos serenando o coração e vamos pensando em Jesus. E assim vamos nos unindo à espiritualidade amiga aqui presente. E assim, numa só corrente, vamos trazendo Jesus para junto de nós. Mestre querido, muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome mais uma vez. Nós pedimos, Mestre querido, que nos toque o coração e a mente, para que tenhamos uma melhor compreensão das lições de hoje. Que possamos, Jesus, ter mais disciplina, ter mais humildade, para buscarmos praticar as leis divinas, as leis que nosso Pai nos mandou através de você, Jesus. Que possamos buscar praticar o que aprendemos. Que não fique o seu Evangelho apenas na nossa boca, mas que consigamos colocá-lo em nossas ações, no nosso dia a dia, em todos os momentos e em todas as situações. Que possamos contar sempre, Jesus, com a sua mão amiga. Obrigada, Mestre querido, por tudo. Por favor, livra-nos de todo mal e de toda má influência. Guarda-nos, Jesus, junto do teu coração, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje a nossa reflexão é sobre o dever. Dever é obrigação. Obrigação moral. A nossa obrigação, como filhos de Deus que somos, é seguir, é cumprir, é praticar as leis divinas. Nosso Pai já deixou as suas leis inscritas na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Deus já deixou na nossa consciência as suas leis bem gravadas, para que a gente possa discernir o que é o certo, o que é o errado e o caminho a seguir. Mas, como somos ainda crianças espirituais, como toda criança, a gente faz birra, a gente é teimosa, a gente não quer levar nada a sério, não é mesmo? De modo que de épocas em épocas Deus nos manda um emissário de luz para nos lembrar das suas leis. E Jesus é um deles, é o nosso modelo de perfeição e a sua jornada entre nós foi toda ela de ensinamento dessas leis do Pai, para que a gente viesse a se lembrar. Não é mesmo? Mas nós somos teimosos, né? Só que se queremos ser felizes um dia, nós temos que buscar seguir
essas leis. Ah, mas é muita coisa. É lei do amor, lei de caridade, lei de justiça, lei do progresso, não é? Lei de reprodução, lei de igualdade, lei de conservação, é muita lei, não é? A gente pode alegar isso. Ah, mas são tantas leis, como que eu vou seguir tudo isso? É muito simples. Jesus, quando esteve aqui, ele resumiu tudo isso em apenas 2 mandamentos. Amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso dever. O nosso primeiro dever, amar ao nosso Pai do céu. Ah, mas como é que eu faço para amar a Deus? Eu não vejo Deus. Ame a sua obra. Ame a sua criação. Amando a criação do Pai, você está amando ao Pai. O segundo dever, ame a você mesmo. Porque se você não se amar, como é que vai amar aos outros? Nós só podemos dar daquilo que nós temos. Se eu não me amo, como vou amar alguém? Como eu vou amar o meu próximo? Não dá, não é mesmo? Então é necessário que eu me ame. É o segundo dever. Dever para comigo mesmo, me amar. E o terceiro dever, amar o meu próximo, como a mim mesmo. E nesse amar ao próximo, está incluso os desafetos, viu? Não é só os queridos, não. Nesse amar ao próximo inclui todo mundo. Os bons, os maus, os justos, os injustos. Né? Aqueles que são um espinho na carne da gente. Não é? Todos esses. Ah, mas é muito difícil. Sim, é muito difícil. É muito, muito difícil. Porém, não é impossível. A regra para amar o nosso próximo. Faça a ele da mesma maneira que você quer que façam a você. Com essa regra de ouro de nosso Senhor, não tem como a gente não amar o próximo, né? Seja ele quem for. Diante disso, o senhor Eliseu Rigonati, no seu livro O Evangelho dos Humildes, ele disse o seguinte sobre o dever: corrigir os próprios erros, livrar-se das imperfeições, abandonar os vícios. Tudo isso é nosso dever. Simbolizado por Jesus no caminho difícil e na porta estreita. É difícil mesmo, né? A porta estreita é a porta que leva à perfeição. Dá trabalho, como ele disse aqui, tem que se livrar dos vícios, né? Tem que se livrar dos seus defeitos, das suas imperfeições. Não é fácil, é difícil. É um caminho difícil, porque é um caminho de ascensão, é um caminho de subida. Para subir é mais difícil, né? E a porta estreita, difícil de passar, né? Dá trabalho, mas vai nos levar ao caminho bom, vai nos levar à casa do Pai. Não é isso que nós queremos? Ganhar o direito de habitar na casa do Pai? Conhecer o Pai face a face? Sim, nós queremos, mas para isso
É preciso que a gente busque a perfeição, a mesma perfeição que Jesus tem. Aí agora todo mundo se espantou, né? E a perfeição de Jesus, em comparação com o estágio em que nós nos encontramos, é anos-luz, né? Tem uma distância aí muito grande de anos-luz. Porém, não é impossível. Basta que se tenha a vontade de seguir o caminho reto, a gente consegue, né? É melhor que a gente não se iluda com o nosso mundo material, porque ele é um mundo de ilusão, sim. E ele nos seduz. Ele leva a gente para a porta larga, a porta das ilusões, das enganações, a porta da perdição. A porta larga, onde a maioria vai. Porque nem sempre a maioria está com a razão. Infelizmente, nem sempre a maioria está com a razão. Então, cuidado, vigie. Não vá pelo mesmo caminho que a maioria vai. Pense por você mesmo. O que Jesus faria? Ele iria ali por aquele caminho que está indo todo mundo? O mundo do mais esperto? Do puxar o tapete do outro? Claro que não. Então, não vá por ali. A porta larga é fácil de passar? Claro que é fácil. E o caminho também é caminho de descida. E para baixo é muito mais fácil ir. O caminho que vai levar na espiritualidade inferior. É para lá que a gente quer ir? Um lugar escuro, de ranger de dentes, de choro, de desespero? Não, ninguém quer isso. Nós queremos ser felizes. E Deus nos criou para isso. Para a felicidade. Mas para isso, temos que ser filhos obedientes. Seguir a lei do Pai. Não é? Eu vou ler aqui uma historinha da Meimei que nos retrata muito bem que nós aqui, as crianças espirituais que somos, o que fazemos com a vida que Deus nos dá. Veja só. O dever esquecido. Um rei muito poderoso, sendo obrigado a uma longa ausência, tomou de grande fortuna e entregou a seu filho, confiando-lhe a incumbência de levantar uma grande casa, tão bela quanto possível. Para isso, o tesouro que ele deixava nas mãos era o suficiente para construir essa casa maravilhosa. Acontece, porém, que o filho, muito leviano e egoísta, arquitetou um plano para enganar o próprio pai, de modo a gozar os prazeres imediatos da vida. Então ele passou a comprar materiais inferiores para a construção da casa. No lugar de mármore, ele comprou madeira barata. No lugar de pedra, ele colocou terra batida. Desse modo, ele obteve larga soma, que ele consumiu desorientado junto dos seus amigos, igualmente levianos. Quando seu pai retornou, o encontrou abatido, cansado, e percebe uma cabana toda mal feita perto dele, em vez de uma casa nobre e bonita, para a qual ele lhe havia dado uma fortuna para construir. Então o rei deu-lhe a chave daquele casebre
e disse-lhe bondoso: a casa que mandei edificar era para você, meu filho. Não me parece a residência sonhada por seu pai, mas devo estar satisfeito com o que você mesmo escolheu. Comparemos esse rei a Deus, o nosso Pai. O filho somos nós. A fortuna para construir a moradia é a vida, a nossa vida, é a reencarnação que Deus nos dá infinitamente, né? Quase sempre gastamos o tesouro da existência em caprichosa ilusão, não é? Para acabarmos relegados por nossa própria culpa aos pardieiros apodrecidos do sofrimento, né? Os pardieiros apodrecidos do sofrimento. Não é assim? Mas aqueles que consagram a bênção do dever, por mais áspero que seja, adquirem a tranquilidade e a alegria que o Supremo Senhor lhes reserva por executarem fiéis a sua divina vontade, que planeja sempre, a vontade divina planeja sempre o melhor a nosso favor. De modo que ficou bem explicadinha essa situação, né? Essa história aqui ficou bem explicada a nossa situação. A gente não segue o dever de filho de Deus que somos, de fazer a vontade do Pai. O que é a vontade do Pai? É que as suas leis sejam cumpridas, sejam seguidas. E aí a gente faz o quê com a nossa vida? Constrói um casebre todo torto, todo apodrecido, todo danado, né? É onde a gente vive aí as dificuldades, as aflições, uma vida de dor, de dificuldade, de sofrimento, e a culpa é de quem? Da nossa leviandade, não é? Que recebeu a bênção da vida das mãos do Pai, e em vez de fazer bom uso desse tesouro precioso, a gente quer o quê? Desfrutar. E vai fazer o que bem quer. E o nosso desejo quase sempre é equivocado. E a gente sempre dá com a cara no chão. Não é? É complicado. Mas a gente deve se esforçar para se melhorar. Porque se queremos a felicidade só vem com a perfeição moral. A felicidade plena só com a perfeição moral. Porque esses momentos de felicidade que a gente vivencia aqui no nosso mundo imperfeito é uma pálida lembrança da felicidade verdadeira, vamos dizer assim. É uma comparação muito pálida, muito fraca, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, ele nos diz o seguinte: o dever é obrigação moral. Ele deve refletir as virtudes de Deus. E o Pai não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça em sua frente. Ou seja, ele não quer que nós sejamos um esboço dele
um esboço imperfeito, ele quer a nossa perfeição. E para isso ele nos mandou Jesus, o nosso modelo e guia. E Jesus traçou aí um mapa do tesouro, não é? Que vai levar lá à casa do Pai. Cada encarnação é uma oportunidade bendita da gente se livrar de algumas imperfeições. Nós não viemos aqui no mundo a passeio. Estou lá na espiritualidade, vou dar um passeiozinho lá na Terra, vou reencarnar. Aí eu venho aqui passear. Não mesmo. Isso não existe. Ninguém veio aqui a passeio. Nosso mundo de expiação e provas é um mundo que é presídio, que é escola e que é hospital. Portanto, a gente vem cumprir pena, a gente vem se instruir e a gente vem se tratar. Não é? Para que a gente volte para a espiritualidade melhor do que a gente aqui veio. Eu não posso retornar com as mesmas dívidas que eu tinha. Alguma eu tenho que ter pago. Eu não posso voltar com a mesma pena que eu tinha. Eu devo ter cumprido pelo menos uma parte da pena que eu devo, né? Não é? E ainda ter o cuidado de não adquirir mais dívida. Não é verdade? E devo voltar para lá mais sarado, não é? Com a minha saúde espiritual melhor do que quando eu aqui cheguei. Agora, se eu venho aqui, continuo do mesmo jeito, não mudo uma vírgula, não melhoro em nada, volto do mesmo jeitinho que eu cheguei. Então, não aproveitei a oportunidade da encarnação. E é muito importante. Cada encarnação é muito importante para a nossa melhora, para a nossa evolução. Né? Para que a gente consiga dar um passo à frente na nossa jornada rumo à perfeição. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele tem uma colocação muito bonita sobre o dever. Ele diz assim: o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com Deus. Olha que lindo. Né? E é natural, portanto, que o homem que se esquiva a essa obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. É verdade. Se por preguiça, se por indisciplina, se por leviandade eu não me melhorar nem um pouquinho, não fizer um esforço de melhora, eu estou adiando o meu ingresso na casa do Pai. Não é? O tempo é precioso. O tempo é algo muito precioso. Não pode ficar adiando. Né? Outra questão quanto ao dever é você fazer o que lhe cabe. Cumpra você o seu dever de filho de Deus. Não fique usando o seu tempo para ver se o outro está cumprindo com o dever. Não é? Tem muito isso. Eu esqueço de viver minha vida porque o meu tempo eu uso para cuidar da vida do outro. Não. Cada um deve cuidar de si. Não assim de modo egoísta. Eu estou querendo dizer que olhe para você. Olhe para as suas imperfeições. Veja onde você precisa se corrigir. E não fique buscando isso no outro. Não é? Olha lá, não está fazendo direito, olha lá, aquele ali não se melhora, não é?
Fica olhando o outro. Não, olhe para você. Procure cumprir com o seu dever. Você. Porque pelo seu exemplo de melhora, o outro também pode melhorar. Vem do seu exemplo. Verdade? Bem, eu tenho uma outra historinha. Eu adoro histórias porque elas edificam. E falando nisso, sobre você se preocupar em você cumprir com o seu dever de filho de Deus, nós temos uma historinha no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado pelo Chico, que é bem esclarecedora nesse sentido também. Veja, chama-se O Problema Difícil. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens e inteligentes. Em certa manhã, eles discutiam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o pai veio, interrompeu a discussão deles e confiou-lhes uma curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo 3 presentes. O primeiro seria o portador de um rico vaso de argila preciosa, ricamente trabalhado. O segundo levaria uma corça rara, um animalzinho, é a fêmea da rena, né? O terceiro levaria um bolo primorosamente decorado, receita da família. E o trio de irmãos saiu caminho afora, cada um com o presente que lhe cabia. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho, esquecido da sua tarefa, começou a falar para o outro irmão que levava a peça de o vaso de argila, que ele não estava levando direito o vaso. Você vai deixar cair. Ficou tomando conta do que o outro está fazendo. Né? E o outro que estava levando o vaso começou a falar: você não está levando esse animal direito. Não devia levar ela assim, deveria levar assado. Desse jeito ela vai escapar. Né? E o outro que estava levando o bolo começou a falar, um falando do trabalho do outro. E não olhavam o que estavam fazendo. Não estavam cuidando da tarefa que cabia a cada um. Estava um preocupado com o outro, que ia derrubar o vaso, o outro queria deixar o animal escapar, e o outro achando que o outro ia tropeçar e derrubar o bolo. E assim foi. Chegou um momento que o irmão que conduzia a corça, esquecido da própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila que o irmão carregava, deixou a corça escapar. Deixou a corça escapar. Com o susto da corça escapando, o que estava com o vaso deixou o vaso cair e quebrou.
espatifou o vaso. O que estava levando o bolo, com o desespero de tentar ajudar o irmão a pegar a corça, tropeçou e o bolo foi para o chão. E a corça, deu no pé, entrou na mata, na floresta e fugiu. Pronto. Desapontados, voltou os três e foram lá na presença do pai. O sábio, porém, sorriu da situação dos filhos e lhes explicou: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios deveres. É o de cada homem cuidar dos próprios deveres, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. E de fato, né? É assim conosco. Não se preocupe se o outro está cumprindo com o dever. Faça o seu dever. Seja uma criatura do bem. Como disse sabiamente o Chico, não é? Aos outros dou o direito de serem como são, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E assim deveria ser com todos nós. Se preocupar em cumprir com as leis do Pai, amando o Pai sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Dessa maneira, não haveria erro. Dessa maneira, nós progrediríamos muito mais rápido. Nós chegaríamos à perfeição e à felicidade plena muito mais rápido. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Em buscar, praticar a lei do Pai. Porque não há outro caminho. Não é? Que a gente busque e aproveite essa encarnação mesma para isso. Não fique esperando para na próxima encarnação se melhorar. Busque se melhorar agora. Busque honrar o fato de ser filho de Deus. Não é? Que a gente possa então refletir sobre tudo isso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.